Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Então, chegamos a 400 inscritos, na verdade, 404 para ser mais exato, né? E aproveitando, né, essa deixa de 400 inscritos, eu vou falar um pouco sobre minha pessoa, né? Sobre Elton Lopes. Vou falar um pouco de vocês, para vocês, né? Sobre a minha vida, aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo hoje, né? O que eu sonhei, os planos que eu tinha, né? Alguns sonhos realizados, etc. e tal. Vou estar falando um pouco para vocês. Eu acho que a experiência conta muito, né? As pessoas passar por desafios, né? Errar muitas vezes, né? Nem sempre a gente acerta, mas isso dá uma bagagem, isso dá um norte, né? Isso nos faz nos espelhar, avançar e ver que sempre vale a pena, né? Então eu vou falar um pouco de mim, tudo bem? Então, você acabou de ver algumas fotos passando bem rápido, vou falar um pouco porque ela conta a minha história, né? Eu comecei a tocar em 2003, né? Tenho 15 anos já que eu toco, comecei tocando violão, depois passei para guitarra, né? Logo passei para guitarra. Hoje é meus dois instrumentos, violão e guitarra, né? No qual eu dou aula, etc e tal. Quando eu comecei a tocar, tudo é muito bom quando a gente começa, né? E logo depois começou o desafio normal. Há 15 anos atrás a música não era tão acessível como é agora, né? YouTube, tem cifra, tem muita coisa disponível hoje de material, antigamente não tinha. Então algumas coisas engraçadas que a gente fazia, por exemplo, não tinha a palheta, né? A palheta a gente tirava tampa de sorvete para cortar e fazer a palheta porque não tinha. Corda, por exemplo. Corda também não tinha para vender como tem hoje, mas tinha, né? Mas não era tão barato. Então quando assim, eu moro em Florianópolis, né? Sou nativo de Florianópolis, então a maresia aqui pega, né? Pega forte. Então ferruja a corda, ferruja ferro, ferruja parafuso, normal, né? Então a corda ferrujava, o que a gente fazia? A gente tocava dentro de uma chaleira fervendo, né? Com água e botava a ferver as cordas, né? Para ela ficar nova. Ficava nova, e inclusive ela ficava nova mesmo, perdia o ferrugem, mas junto com a ferrugem e o timbre da corda, né? E a ferrugem depois voltava muito mais forte, porque todo mundo sabe que a corda tem uma proteção, né? Que a gente chama de níquel, né? Que é a proteção da corda, e você colocou na água fervendo, o níquel vai embora, então a ferrugem depois voltava, de uma semana ela voltava muito pior, né? E aí a corda estourava e etc e tal. Outra coisa engraçada que a gente também não tinha afinador, então tinha que afinar de ouvido pelo teclado, né? Tinha tudo isso. Às vezes tocava com corda desafinada, violão estourava a corda, tocava com 5, estourava 5, tocava com 4, assim se virava, né? Com o que tinha. E, né, graças a Deus, depois com o tempo passando, a gente a música foi modernizando, foi tendo mais espaço, então, né, até pelas mídias hoje fica mais fácil acesso até para próprios instrumentos, né? Então isso é engraçado. Eu comecei a estudar música de verdade, estudar guitarra, né? Faz mais ou menos vai fazer aí uns 5 anos, mais um pouquinho, né? Uns 6 anos que eu comecei a estudar guitarra para valer, né? 6, 7 anos assim. Para valer, né? Estudei na GTR, né? Que é uma escola daqui que tinha no centro, hoje não tem mais, mas ela ficava no centro de Florianópolis, né? Ela era uma franquia da escola que tem em Brasília, do Marcelo Rosa, que é guitarrista do Angra hoje, né? É uma franquia da escola dele. Outra coisa bem interessante, eu estudei antes um pouquinho, eu estudei com um guitarrista chamado Angel de Carvalho, né? Que era guitarrista do Avivar, né? Na segunda formação, se não me engano, do Avivar, ele foi guitarrista, depois ele veio morar nos Ingleses, que é o norte da ilha, né? Veio congregar aqui na igreja, a gente teve muito contato, ele abriu a escola de música, né? Hoje quem toca essa escola de música é o filho dele.
Então aprendi assim muitas coisas também com ele, assim, foi que deu mais um norte. Mas foi na GTR mesmo que abriu a mente, um professor chamado Thiago, né? O cara é muito bom, assim, sou eterno grato, né? Porque a gente sabe que existe professores e professores, conteúdos e conteúdos, né? E a gente vai se adaptando conforme aluno e professor, né? Às vezes encontra um ponto de partida, né? E etc e tal, experiência, vou falar experiência, né? Conta muito. Então, não parei mais de estudar guitarra até então, né? Estudo guitarra até hoje, já vai fazer aí uns 7 anos que eu estudo guitarra para valer. Antes disso a gente só tocava por cifra, eu tocava com poliacorde, né? Só queria tocar poliacorde na guitarra, não queria fazer acordes com terça, estudar intervalo, não existia isso, né? Setup de pedal só tinha distortion, né? Tinha 7 distortion, não sei para que tanto, então não tinha um conhecimento, né? Que a gente tem hoje. Mas eu acredito que quando eu comecei a tocar, fez toda a diferença, né? Toquei como acho que a maioria do pessoal começa, né? Sempre tem aquela bandinha de adolescente, comecei tocando em banda de adolescente. Depois, né, essa turma dos adolescentes foram crescendo, a gente passou a ser do ministério principal da igreja, e aí a gente foi conhecendo a música. Na minha época a gente tocava muito, quando era adolescente, né? Tocava muito Resgate, né? Oficina G3, tocava muito isso, né? Ou a gente achava que tocava, né? Tocar mesmo igual, ninguém tocava igual. A gente fazia isso, né, acontecer da melhor maneira possível que a gente conseguia tirar. Mas a gente fazia aquilo com muita alegria, né? Com muito amor, né? Com muita vontade, a gente fazia isso. Então a gente foi crescendo e os desafios vão sempre aparecendo, né? E aí a gente foi procurando uma coisa ou outra, a gente foi vendo em guitarrista querer se espelhar. Quem nunca viu se espelhar no Juninho Afran, né? Eu acredito que todo guitarrista quer ser virtuoso, né? E depois que você vai criando uma cabeça, uma maturidade, e aí você vai vendo, né? O que você quer seguir de verdade. Então, eu sou evangélico desde, meu Deus do céu, 6 anos, 7 anos, né? Então, sempre dentro da igreja, passei por todos os departamentos, pré-adolescente, adolescente, né? Era mais aborrecente que adolescente, mais incomodava, né? Dei muito trabalho no começo para meus líderes, com certeza. E aí eu congreguei numa igreja há muito tempo, né? Hoje eu estou em outra igreja, né? Hoje eu faço parte do Ministério Palavra Viva, já vai fazer 9 anos. E foi dentro do Ministério Palavra Viva que a minha cabeça musicalmente ela abriu, né? Para aquilo que eu queria. Eu sempre tive o sonho de viver de música. Hoje, graças a Deus, eu vivo de música, não só eu e minha casa, né? Minha esposa também, ela é músico também, né? Ela é cantora e dá aula de canto, é formada, assim, etc e tal. Então hoje eu vivo de música, mas foi graças a Deus a esse despertar da Palavra Viva, né? A Palavra Viva tem a parte do Ministério do Louvor muito forte. Então quando eu cheguei eu tive que correr atrás, etc e tal, quando eu conheci a maioria dos músicos que eu conheço hoje, referências para minha vida, né? E ali a gente foi tendo um despertar do que era a música. Há mais ou menos de 3 a 4 anos atrás, mais ou menos, a igreja passa por uma visão nova, né? A gente começa a viver uma visão que é a visão cristocêntrica, né? Onde a maioria da galera vai conhecer o segmento worship. Foi quando a gente começou a viver isso dentro da igreja. E aí que mudou o jeito de tocar guitarra de uma vez por todas, né? Foi aí que eu comecei a estudar delay, foi aí que eu comecei a estudar reverb, foi aí que eu comecei a estudar timbre de guitarra, outros tipos de acorde, foi aí que abriu a mente, né? Então eu estudo há 7 anos e há mais ou menos há 4 anos eu só estudo esse segmento. Agora que eu estou abrindo um pouco, né? Um pouco da ideia, estou abrindo um pouco, estudando um pouco de Cacau Santos, estou estudando um pouco hoje de John Mayer, um pouco de Mateus Assato, né? Abrindo um pouco esse leque, né? Para poder trazer quanto mais experiência para dentro desse segmento, melhor. Perfeito? Hoje eu sou músico, né, profissional, eu vivo de música, faço faculdade de música, perfeito? Faço faculdade de música hoje, porque eu acredito que existe sempre um novo, né? E o conhecimento é muito importante. A gente ter um ponto de chegada, querer chegar em algum lugar, né? E fazer as coisas com amor e com carinho, sempre, né? Zelando o bem para todos. E a gente sempre correndo atrás desse espaço que a gente tem. Perfeito? Isso é um pouco da minha história que eu tenho para falar para vocês, compartilhar com vocês, né? Desista nunca, nunca vai
né? Você nunca vai além do seu sonho, não desista, corre atrás, porque existe sempre o melhor de Deus para você. Que Deus abençoe, fique na paz.